Deus mudou entre o Antigo e o Novo Testamento? O que aconteceu? Teologia ilustrada. Aqui, mais outro veio aqui teologia ilustrada aqui, né? Para ter mais alguns ensinamentos, né? Para trazer aqui para vocês, também para mim mesmo, para aprender algumas coisas, né? Então, bora. Quando você lê o Antigo Testamento, tem a sensação de que Deus era mais severo? E quando chega no Novo Testamento, parece que tudo muda. Agora Deus é amor, perdão, misericórdia, ofereça outra face. Será que Deus mudou entre o Antigo e o Novo Testamento? Essa dúvida é mais Não. comum do que você imagina e a resposta fala mais sobre nós mesmos do que sobre o Senhor. No Antigo Sim. Testamento encontramos episódios marcantes do juízo divino, como o dilúvio que matou quase toda a humanidade por causa da corrupção generalizada, a destruição de Sodoma e Gomorra devido à extrema perversidade de seus habitantes, e as pragas enviadas sobre o Egito para libertar Israel da escravidão. Essas narrativas revelam a santidade de Deus e sua intolerância com o pecado. Já no Novo Testamento vemos um forte contraste à primeira vista. Jesus, Deus encarnado, acolhe pecadores com compaixão, come com eles, trata bem a Sim. mulher pecadora que ungiu seus pés, cura doentes ingratos e até entrega sua vida pelos que o rejeitavam. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Todos esses episódios nos causam a forte O homem é impressão de bravo, não que o tem Deus do como, né, mano? Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Para resolvermos essa questão, precisamos inicialmente entender que o Antigo Testamento não tem apenas histórias que mostram a ira de Deus. Na verdade, ele está Sim. repleto de relatos que revelam a paciência, o amor e a misericórdia do Senhor. Pessoal, Por exemplo, mano, esse pessoal não entende. O, no Antigo Testamento, são milhares de histórias ali, pô. São várias é, histórias cada rei, cada pessoa que seguiu a Deus ou que não seguia ele. Eram várias histórias ali e tal. Em cada uma, sempre teve pessoas que necessitavam a ira de Deus e tudo mais. Isso acontecia, mas também tem muitos casos, milhares de casos, igualmente, Deus sendo amor, sendo paciente, ajudando ali as pessoas e tudo, ajudando ali aqueles que o amam, que o obedecem e tudo mais, pô. Mas as pessoas querem só ficar olhando para os castigos que ele fez ao invés de olhar tanto para os castigos e também para os atos de amor, de bondade e misericórdia dele, pô. Então, um, uma coisa reforçando esse meu argumento é, por exemplo, Davi, o rei Davi. Ele, durante a grande parte da vida dele, ele foi um homem fiel e tudo mais. Mas ele acabou pecando, que ele cobiçou lá uma mulher e tudo mais, e acabou matando o homem dessa mulher na guerra e tudo mais. Aí depois, aí então, o profeta Elias ou Eliseu? Acho que era o Elias, né? Era Elias? Qual era o Samuel mesmo? Eu acho que o Samuel já tinha morrido, né? Acho que era o Elias. Eu não me lembro agora qual era o profeta que falou pra ele que fez ele acordar pro pecado que ele cometeu. Ele foi lá, orou a Deus, pediu perdão, mas se arrependeu de verdade. Mas Deus foi misericordioso com ele, claro que teve a punição aqui, mas tudo que você faz tem a punição, pô. Mas Deus foi misericordioso, deixou ele viver e e Deus teve compaixão dele da linhagem dele. E pronto. Mas depois também veio o Salomão, né, que tava indo bem, só que ele depois, né, se transgrediu para outros deuses e tudo mais, e, né, Deus suportou os amorreus por mais de 4 séculos antes de julgar aquela nação. Em Gênesis capítulo 15, verso 16, Deus diz a Abraão que sua descendência só tomaria posse da terra prometida após 4 gerações, pois a medida da injustiça dos amorreus ainda não se encheu. Isso mostra uma paciência extraordinária. Deus esperou sim. centenas de anos antes de executar juízo, dando tempo para arrependimento. Outro exemplo forte é o período dos juízes. Mesmo após repetidas quedas de Israel na idolatria e E o rebelião, próprio Sodoma e Gomorra também. Deus ia destruir tudo, ele ia varrer tudo de uma vez. Só que aí, eu vou lembrar aqui que fala pra ele. Foi o. Foi Abraão ou Jacó? Eu não sei se foi Abraão ou Jacó que falou pra Deus que se ao menos houvesse 50 ali, pessoas ali que fossem justas, ele pouparia a cidade. E Deus falou, tá certo. Só que aí
só que o Abraão, o Jacó, não me lembro agora, foi mudando isso, foi diminuindo. Falou, e se não, vamos para 40? Deus falou, tudo bem. Não, vamos para 30? Deus falou, tudo bem. Não, vamos para 20, tudo bem. Vamos para 10? Deus falou, tá bom, vamos para 10? Aí Deus falou, tudo bem. Se houver 10 pessoas justas ali, ia, ele ia poupar ali Sodoma e Gomorra, mas não tiveram nem 10 pessoas justas, pô. Não tiveram nem 10 pessoas justas ali, mano. Só tiveram 3 que Deus poupou. Só tiveram 3 pessoas que Deus poupou. E uma das pessoas que era a mulher lá do cara, se eu não me engano, que tipo, eles tiveram uma ordem que era para eles saírem correndo lá da cidade e não olhar para trás, mas a mulher que foi junto olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? De pedra de sal. Deus continuava levantando libertadores para resgatar o povo. Cada ciclo de pecado, opressão, clamor e livramento mostra um Deus que não desistia de seu povo, mesmo quando eles o abandonavam repetidamente. Sabe aquela nota que você tirou no Enem há até 10 anos e jurava que nunca ia usar? Na Anhanguera, ela ainda... Próprio Israel, a própria Israel, por exemplo, depois que eles chegaram na Terra Prometida e tudo mais, como eles prometeram, a gente vai se manter nos seus mandamentos e tudo mais. Deu um tempo, já estavam lá adorando outro Deus, fazendo coisas que Deus falou para não fazer. Aí Deus falou, puniu. Aí eles falaram. Aí eles viram que estava errado, eles se arrependeram e falaram, não vamos mais cometer isso. Aí depois de um tempo, de novo, voltaram a fazer a mesma coisa. Aí Deus puniu. Aí eles voltaram a fazer a mesma coisa. Aí Deus puniu. Aí eles se arrependeram. Aí eles voltaram a fazer uma coisa. Deus puniu. Ficou repetindo isso um montão de vezes, mano. O Novo Testamento, por sua vez, não aboliu a justiça divina. Ele a reafirma com força. A ideia de que Deus, no Novo Testamento, é apenas amoroso e indulgente, em contraste com o Deus severo do Antigo Testamento, é uma caricatura incorreta. A justiça de Deus continua presente e é justamente ela que dá profundidade ao seu amor. Em Atos capítulo 5, temos o caso de Ananias e Safira, caem mortos após mentirem sobre uma oferta. Esse episódio mostra que Deus continua tratando o pecado com seriedade, mesmo na era da graça. A igreja primitiva, recém-nascida, precisava ser purificada e protegida da hipocrisia. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, Paulo adverte os crentes sobre a maneira como se aproximavam da ceia do Senhor. Por participarem dignamente em pecado, Paulo disse: há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Ou seja, morreram. Novamente, aqui mostra que Deus pune também no Novo Testamento de forma muito severa o pecado, com fraqueza, doenças e mortes. E para destruirmos totalmente a ideia de que Deus é só amor sem justiça no Novo Testamento, precisamos nos lembrar que o livro mais severo em termos de juízo e punição não está no Antigo Testamento, está no Novo, o livro de Apocalipse. Nele vemos taças da ira sendo derramadas, trombetas anunciando destruições, pragas, juízos e um Cristo glorificado que julga as nações com justiça. O mesmo Jesus que curava e perdoava é agora retratado como o rei que governa com cetro de ferro e vence o mal com poder absoluto. Isso tudo prova que ele veio para nos livrar do pecado, né, para nos ajudar e tudo mais. Aí o dia que ele voltar, ele vai voltar como juiz, eu quero ver. Algo essencial, Deus não mudou. Do Gênesis ao Apocalipse, ele continua sendo o mesmo, santo, justo e cheio de amor. Um Deus que odeia o mal, mas oferece salvação. Um Deus que se ira contra o pecado, mas que foi até a cruz para redimir o pecador. Aliás, a cruz de Jesus é o ponto de encontro perfeito entre esses dois atributos de Deus que muitos enxergam como opostos, o amor imensurável e a justiça inegociável. A morte de Jesus não foi apenas um acidente, nem um exagero divino. Ela foi necessária porque Deus é absolutamente justo. O pecado não pode ser ignorado, encoberto ou simplesmente esquecido. Alguém precisava pagar. A santidade de Deus exige que o mal seja tratado com seriedade, punido. Isso inclui os nossos pecados. Mas ao mesmo tempo a cruz foi um extremo ato de amor, porque Deus não nos deixou carregar essa culpa sozinhos. Ele mesmo providenciou o substituto. Em vez de derramar a justa punição sobre nós, ele a colocou sobre o seu filho. Jesus morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Por isso a cruz não é a negação da ira de Deus, é a sua satisfação. E não é a negação do amor de Deus, é a sua expressão máxima. Um Deus que ama de verdade não pode ser indiferente ao mal. Ele precisa se irar contra o pecado porque ele ama a santidade, a verdade e as pessoas que são feridas por esse pecado. A ira de Deus não é o oposto do seu amor, ela é parte dele. É a reação natural de um Deus santo diante de tudo que destrói aquilo que ele ama.
Para ilustrar, pense no seguinte cenário: o julgamento final chegou. Diante do trono de Deus está um ditador cruel, responsável por massacres, Esse bigodinho, torturas e hein? milhões de mortos. Ao lado dele, na mesma fila, estão as vítimas, homens, mulheres e crianças que sofreram com seu ódio e tirania. Agora imagine que Deus olha para o ditador e diz: está tudo bem, eu sou amor, você está perdoado. Como você se sentiria? Provavelmente diria: isso não é justo. Talvez Deus não ame realmente essas pessoas que sofreram nas mãos desse ditador. Mesmo nós, seres humanos imperfeitos e falhos, ansiamos por justiça. Algo dentro de nós clama por equilíbrio, por retribuição justa, por restauração. A busca por justiça está gravada no nosso DNA moral. E se nós, com toda a nossa limitação, queremos justiça, quanto mais Deus que é justo por essência. Agora veja bem, eu não estou negando que o antigo É que essa essência, a nossa essência boa, assim, vem de Deus, né, pô? A justiça, o... a justiça, a humildade, simpatia, empatia, tudo vem de Deus, né, pô? Testamento tem mais Agora, histórias que outros males mostram a como justiça de Deus. a Mas precisamos inveja, entender uma coisa a simples. O Antigo Testamento cobre cerca de 5 inveja, mil anos de ganância, né? história Isso e foi vem escrito ao longo de aproximadamente 1000 anos. Já o do Novo pecado mesmo, Testamento relata menos de 100 pra anos de gente, né? história e foi escrito em cerca de 50 anos. Ou seja, é Deus, natural encontrarmos mais histórias no se Antigo Deus a gente não Testamento. consegue, E entre se Deus essas a gente só histórias, é mais pecador, episódios que até revelam a quando somos justiça e a pecadores, ira de mas Deus. pelo Mas menos isso não quer a dizer que no gente Novo Testamento recebe o Deus perdão parou do de agir Senhor com e justiça. Na nós verdade, é muito pelo nós tentamos ser contrário. justos, Talvez então, um dos fazer o maiores que motivos é bom para e termos essa reprovar do Pai, impressão né? de Que que a gente, Deus é mesmo mais que amoroso no Novo nós Testamento do caiamos, que ele no nos Antigo ajuda a seja gente a Jesus, ser mesmo que melhores. falou muito sobre a importância do amor. Muita gente tem uma imagem distorcida de Jesus, quase como se ele fosse um hippie da Galileia, pregando É, o apenas pessoal paz, acha mesmo amor isso. e fazendo milagres por onde passava. Mas quando lemos os evangelhos com atenção, somos surpreendidos por uma realidade bem mais complexa e até desconcertante. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno em toda a Bíblia. Isso mesmo, Sim. nenhum outro personagem bíblico mencionou tanto o destino dos ímpios quanto o próprio Filho de Deus. Ele usava termos fortes e vívidos, choro e ranger de dentes. Em várias parábolas, ele falou de um julgamento final em que os justos seriam separados dos injustos, como o pastor separa ovelhas de bodes. Ele descreveu o inferno não como uma metáfora, mas como um lugar real de separação definitiva de Deus, punição justa e sofrimento consciente. Ele não evitava o tema. Pelo contrário, alertava com seriedade justamente porque amava. Se somarmos todos os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos e os autores do Novo Testamento, ninguém falou mais sobre o inferno do que Jesus. Isso mostra que o verdadeiro amor não é silencioso diante do perigo. O mesmo Jesus que acolhia pecadores também os chamava ao arrependimento, porque ele sabia o que estava em jogo, mas porque não gostamos da ideia de um Deus que se ira. Esse incômodo não é apenas uma questão teológica, é pessoal. Nós não queremos um Deus que nos confronte, queremos um Deus que nos agrade, que abençoe nossas escolhas, que nunca diga não. E quando a Bíblia nos apresenta um Deus santo, que odeia o pecado, que pune o mal e que se ira contra a injustiça, preferimos ignorar esses trechos. E é nesse ponto que começamos a reconfigurar Deus à nossa imagem. Apagamos os atributos que nos desconfortam, a justiça, a ira, a santidade e deixamos apenas o amor. Mas um amor desconectado da verdade e da retidão não é um amor real. O que sobra não é mais o Deus da Bíblia, mas um ídolo moldado à semelhança do nosso ego. Isso me lembra uma frase marcante de As Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. Quando perguntam sobre o leão Aslan, que representa Cristo, a resposta é: ele não é um leão domesticado, mas ele é bom. Ou seja, Deus não é manipulável, mas ele é justo e bom. Agora, se você quer conhecer melhor as Escrituras, eu te convido a conhecer os meus mapas mentais de todos os livros da Bíblia. Um material com acesso vitalício, isso mesmo, comprou, tem acesso a todas as atualizações para sempre, super completo, com videoaulas semanais, que irão ajudar você a entender cada um dos livros das Escrituras de forma rápida e simples. E tem mais. Além dos mapas mentais, você ainda recebe bônus exclusivos, como um curso de interpretação bíblica com videoaulas também acompanhado por mapas mentais. Se você quer entender melhor a Bíblia, o link para adquirir o seu material está aqui na descrição. Fica na paz e até a próxima. Você também. Fica bem. Mais um vídeo aqui bravo aqui do Teologia Ilustrada. E ensinou bastante aqui para nós, né, sobre Deus, que o pessoal sempre tem muita gente que fica usando esse argumento besta de que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, mudaram bastante. Mas não, o pessoal que realmente só não sabe interpretar mesmo, né? E não leram, não sabem interpretar. Mas é isso, né? Infelizmente vão ter pessoas assim, né? Que vão querer, não que querem realmente, mas que acabam não entendendo e distorcem o que tá
O que é verdade, né? Eles vêm fazer o quê, né?